Um bom dia com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao examinar os selos e verificando muitas coisas aqui nas Escrituras Sagradas, de acordo com a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 17, eu gostaria de falar um pouco sobre o personagem de Apocalipse 19 e 17, de Apocalipse, capítulo 1, quando Jesus está introduzindo o próprio Apocalipse, que é uma profecia, e nós sabemos que para nós ficar sabendo acerca de uma profecia, nós temos que ter um profeta, porque Deus deixou muito claro que a palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas. E também gostaria de falar desse personagem que tanto introduz as bordas do cordeiro em Apocalipse 19, 7 ao 9, como também ele que introduz a ceia do grande Deus de Apocalipse 19, 17. Agora, você vai ver duas ceias no livro de Apocalipse 19. A primeira ceia é as bordas do cordeiro, que Jesus fala em Apocalipse 19, 7 ao 9, que é só para a esposa do cordeiro, que é a festa do casamento que acontece depois que nós encontramos com Jesus Cristo e todos os demais santos, e nós os vivos, mas todos os demais que ressuscitam, encontramos com ele ali numa nuvem, nos ares, e a partir dali que se dá a trombeta de Deus, introduzindo a grande trombeta que é Jesus Cristo, literalmente, nos convidando para as bordas do Cordeiro. Essa é só para a esposa do Cordeiro, e para entrar nas bordas do Cordeiro, a Bíblia fala em Apocalipse 19, 7, eu vou ler lá para você 19, 7, vou estar lendo aqui para você, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Você vai ver que dentro deste assunto de Apocalipse 19, 7 ao 9, você vai ver que é as bordas do cordeiro. Esta é só para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que são 3 anos e meio, que não é o casamento, que é a festa do casamento, porque o casamento literalmente acontece ali nos ares. Está escrito assim: regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do cordeiro, e já a sua esposa se preparou, quer dizer, ela já tinha casado com ele, literalmente, e ela já estava pronta, porque ela já tinha recebido as vestes. No versículo 8, a Bíblia fala: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Você vai ver que não foi Eliezer que produziu as vestes de Rebeca. As vestes, quem escolheu e separou foi Isaac, que é o tipo de Cristo. Mas quem levou, quem estava com a comissão de preparar Rebeca para receber as vestes foi Eliezer, que era o mensageiro daquele dia, que foi enviado por Abraão, que é o tipo do Senhor, e diante de Eliezer estava o anjo forte. Você vai ver que é o mesmíssimo quadro nos nossos dias. Não é o irmão Brana que nos dá as vestes, não é ele que faz as vestes, mas foi-lhe concedido nos preparar
através de uma mensagem que é a Bíblia revelada, que é o nosso Cristo revelado, que nos dá as vestes, que nos prepara para receber estas vestes pelo nosso Eliezer desses dias, que é o mensageiro de Apocalipse 10, 7, que introduz para nós o nosso Isaac. Da mesma forma que Eliezer introduziu Isaac para Rebeca. Hoje, o sétimo anjo de Apocalipse, com essa mensagem, ele está nos preparando para receber as vestes que são corpos glorificados, que foi dado para ele essa comissão de introduzir essa esposa. Você vai ver que quando ele introduz as bordas do cordeiro aqui, no versículo 9, João ficou tão estagnado que João se lançou diante dos pés deles, no versículo 10, para o adorar. A Bíblia fala, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Ele se identificou para João como conservo de João e de teus irmãos. Então você vai ver que ele era tão humilde, que mesmo ele sendo essa pessoa que traz para nós o alarido e mostra para nós tudo do lado de cá, aos que estão aqui vivos, aguardando essa segunda vinda, Deus usa esse mesmo anjo do lado de lá, como celeste, numa forma celestial, do lado de lá, para mostrar a João todo o Apocalipse, a tal forma que João chega a confundir ele com Jesus e lança-se aos pés dele para o adorar, e ele adverte João e não aceita adoração, porque ele não é Jesus, e se identifica e se apresenta para João como conservo de João e conservo de seus irmãos, que somos nós. Oh, meu Deus! Olha que coisa mais maravilhosa. Aí você vai ver que só entra para as bordas do cordeiro quem recebe essas vestes de linho fino, puro e resplandecente. Então, que são as justiças do santo. Mas quando você chega em Apocalipse 19, 17, você vai ver a segunda ceia. Só que essa ceia não tem nada a ver com as bordas do cordeiro. A Bíblia chama de a grande ceia, a ceia do grande Deus. E essa ceia também é um anjo que sai do meio do sol, que introduz essa grande ceia, e ele convida em Apocalipse 19, 17, as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Se você tomar o quarto selo, que eu estou com ele aqui, do parágrafo 353 ao 361, e mais à frente eu quero fechar com o parágrafo 381, e você pode tomar também o quinto selo, parágrafo 202 ao 214, você vai ver no quarto selo, em cima desses parágrafos do 353 ao 361 e o 381, o profeta irmão Brana conectando segunda Reis com Apocalipse 19, 17 e Apocalipse 17. Ele mostra aqui essa escritura de segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 30 ao
30, deixa eu ver aqui, Segunda Reis, está aqui. Ele conecta Segunda Reis 2, versículo 30 ao 37, com Apocalipse 19, 17 e Apocalipse 17. E ele ainda cita Malaquias 4, 5 e 6. Isso eu vou mostrar para você dentro da voz do sétimo anjo de Apocalipse 17. Não é ideia minha, não é o que eu estou pensando, o que eu acho, é o que o profeta falou. Vou ler aqui para você. Segunda Reis, capítulo 9, verso 30, ele cita essa escritura. E Jeú veio a Jezrael, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse, e entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz, Irim, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem é? 2 ou 3 eunucos olharam para ele, então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou, mesmo depois que os próprios criados de Jezabel, que estava do lado dela da sacada do seu palácio, do seu reino, que era 3 eunucos, eles, quando Jeú olhou para cima e disse, quem é comigo? E mandou eles lançar Jezabel lá de cima para baixo, eles lá tiraram a rainha lá de cima, mesmo depois dela ter caído na calçada e se arrebentado toda, a tal ponto que o seu sangue manchou as paredes e os cavalos, tanto de Jeú como os demais que estavam ali. Jeú ainda tocou o seu animal e passou por cima dela. A Bíblia diz que ele ainda atropelou, acabou de rebentar ela. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram-lhe e fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Então você vai ver que quando Jeú deu ordem para enterrar Jezabel, que seus criados foram lá para enterrar ela, por ela ser uma rainha, ser uma filha do rei, quando eles chegaram lá, eles só encontraram o esqueleto dela, somente a caveira, só os cães só não comeram os seus pés e as palmas das suas mãos. Isso estava cumprindo-se a profecia de Elias o tisbita, que tinha profetizado quando ela armou aquela cilada, mas Acabe, de tirar a vida de Nabote, para que Acabe pudesse ficar com a vinha de Nabote. Elias profetizou que os cães comeriam a carne de Jezabel e beberiam o sangue de Acabe. E você tomando Jezabel hoje é o catolicismo romano com todo o denominacionalismo. E você vai ver o irmão Branham mostrando no quarto selo, a partir do parágrafo 345 ao 361, e fechando no parágrafo 381,
O profeta mostra que debaixo do mesmo ministério que aconteceu a condenação de Acabe e Jezabel, que o Acabe representa os Estados Unidos, Jezabel representa a Igreja Católica com todo o mundo denominacional. Aí você vai ver o irmão Branda citando nesses parágrafos 353 ao 361 e o parágrafo 381, que o mesmo que aconteceu com Jezabel e Acabe lá no ministério de Elias, que cumpriu a profecia dele no reinado de Jeú, que Jeú era filho de Josafá, foi ungido por Eliseu, que era a continuidade do ministério de Elias, para fazer o que ele fez com Acabe, com Jeú, para ele fazer com o que ele fez com Acabe e com Jezabel, cumpriu-se no ministério de Jeú a profecia de Elias, e foi Eliseu que era a sequência do ministério de Elias que ungiu Jeú para fazer estas coisas. Aí você vai ver o irmão Brana trazendo esse quadro de 2 Reis 9, 30 ao 37, para Apocalipse 19, verso 17, mostrando que aquele anjo que desloca do meio do sol, introduzindo a ceia do grande Deus, convidando as aves que voavam pelo meio do céu para comer a carne de Jezabel e de Acabe, de todos os seus seguidores, de todos os seus tribunos, de todos os grandes e pequenos. Você vai ver que quando se dá Apocalipse 19, 17, já aconteceu a matança. E o profeta traz esse quadro de Jeú, esse quadro da profecia de Elias, o tisbita, que cumpriu-se no reinado de Jeú, filho de Josafá, para do lado de lá, no quadro de Apocalipse 19, 17, mostrando que esse ministério de Elias, esse homem que viria ungido com esse espírito de Elias, que estaria atuando em Malaquias 4, 5, 6, com uma mensagem para mostrar quem que é essa grande Babilônia dos nossos dias, quem que é essa mulher com esse mistério escrito, a grande Babilônia na sua testa, que era o mistério, a grande Babilônia de Apocalipse 17, 6, que ele é o mesmo anjo percussor de Apocalipse 17, que do lado de cá, no espiritual, essa mensagem está nos mostrando, nos revelando quem é essa mulher. E lá do lado de lá, esse mesmo anjo de Apocalipse 17, celestial, que sai do meio do sol, é o mesmo personagem de Apocalipse 17. O mesmo de Malaquias 4, 5 e 6, porque debaixo do ministério de Elias, deste Elias, o profeta para Laodiceia, esse profeta que pregou da mesma forma para Acabe e Jezabel, como Elias, o tisbita, pregou lá e os condenou, e eles não se arrependeram, eles não creram, e o profeta fala que nos nossos dias é a mesmíssima coisa, eles não crerão, eles não se arrependerão. Eu vou ler aqui para você no quarto selo, parágrafo 353. Agora notamos, morta por uma ordem de Deus. Foi Jezabel morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar tirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne. Está certo? Jezabel literal. A congregação disse: Amém. Acabe seu rei, cabeça, os cães lamberam o seu sangue.
como o primeiro Elias predisse, esta, vendo onde estamos chegando, não está, porque o primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas e Jezabel e Acabe. Eram a cabeça daquelas igrejas, igreja e Estado, tudo junto. E Eliseu revelou os pecados de e Eliseu revelou os pecados de Acabe para ele e ordenou que a igreja toda voltasse à verdadeira palavra. Como isso é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer quando vier a esta igreja desse dia, o mesmíssimo que Elias o tisbita fez lá nos dias de Jezabel e Acabe, esse Elias que viria hoje, conforme Malaquias 4, 5 e 6, e Apocalipse 10, 7 e Amós 3, 7, ele faria a mesma coisa, restaurar a fé original. Não vejo como você vai se evadir disto. Isso mesmo. Volte à verdadeira palavra. Isso mesmo. Agora, se quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19, 17. Meu Deus, é o profeta, irmão. Eu estou lendo para você o que está aqui no quarto selo. Agora eu estou no parágrafo 356, o irmão Brana está conectando Apocalipse 19, 17, Apocalipse 10, 7 e Malaquias 4, 5 e 6, com 2 Reis 9, 30 ao versículo 37, irmão. Não é eu que estou tirando isso dos meus pensamentos, não. Eu estou lendo para você o que Deus estava falando, está falando através da boca do sétimo anjo. Ele fala assim: agora, se quer ver seus corpos, abramos em Apocalipse 19, depois da palavra os matar, porque antes de Apocalipse 19, 17, está vindo a matança. Quando chega em Apocalipse 19, 17, que o irmão Brana cita aqui, ó, no quarto selo, parágrafo 357, eu estou lendo para você. Ó, e vi um anjo que estava no sol. Agora, isso logo após, veja aqui em cima. E sua veste estava salpicada de sangue, que estava havendo matança. Esse sangue da veste dele era sangue de Jezabel, de Acabe, dos seus seguidores, dos seus tributos, dos seus tribunos, de todos os seus seguidores. E ele se chama Rei dos Reis e Senhor do Senhor. No versículo 13, ele se chama a Palavra de Deus. Está vendo? Agora aqui está ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo. Agora ele está chamando a atenção para esse anjo. Agora observe. Ele sai e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da boca dele não é que tinha uma espada aguda, não. Da boca dele estava saindo a palavra, irmão. Que a palavra é uma espada aguda de dois gumes, conforme Hebreus 4, 12. E da sua boca, como da boca de Deus, para a boca de Moisés. Olha para você ver, ele comparando esse quadro com os dias de Moisés, lá no primeiro Êxodo, quando Moisés abria a palavra, que ele falava, abria a boca e falava a palavra, as pragas vinham à existência, e ele as regerá com uma vara de ferro, e piso largar do vinho, e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste um nome, na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo, como que ele repete essa frase? E viu um anjo. Agora observe, agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? O profeta diz que ele está ferindo Jezabel e seu Acabe, seu falso profeta. Parágrafo 360, o irmão Brana fala, quem que é que ele está ferindo? Aí o irmão Brana fala,
Parágrafo 360. Observe, agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? Jezabel, seu Acabe e o falso profeta. E viu um anjo que estava no sol. Aí agora ele chama nós para Apocalipse 19, 17, depois de citar 2 Reis 9, 30 ao versículo 37, e Malaquias 5, Malaquias 4, 5 e 6, e Apocalipse 17. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do ar, pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, Apocalipse 19, 7, você vai ver as bordas do cordeiro. Em Apocalipse 19, 17, você vai ver o mesmíssimo anjo que introduz as bordas do cordeiro, depois de ter apresentado a esposa já pronta, um veste resplandecente, que são as justiças do santo, de linho fino puro. Esse mesmo personagem aparece aqui em Apocalipse 19, 17, que é o mesmo personagem de Apocalipse 17, com o mesmo ministério de Elias o Tisbita, que condenou lá Jezabel nos dias dele e Acabe. Ele aparece aqui convidando as aves do céu para se ajuntar e comer da ceia do grande Deus, que é a carne de Jezabel, de Acabe e do falso profeta. No parágrafo 361, ele os dá de comer às feras e pássaros. Agora observe, aqui do outro capítulo de Apocalipse é só 1 minuto. Mata com uma espada. Primeiro vem a matança e morte, e com as feras da terra. Está vendo? A igreja de Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra, como Jezabel lá no início foi comida pelos cães, e Acabe foi o seu sangue bebido pelos cães. Assim vai suceder com essa Jezabel atual dos nossos dias e o seu falso profeta e o Acabe dos nossos dias. Exatamente como foi com Acabe e Jezabel. Foram no natural. Assim hão de ser eles na forma espiritual. Uma igreja está vendo o que eu quero dizer? A congregação diz amém. Eu creio que eles lá entenderam e que você e que nós estejamos também entendendo, filhos e filhas de Deus. No parágrafo 362, ele continua: Elias Elias era o profeta nos dias de Acabe e Jezabel natural. E hoje, quem é o profeta? É Elias também, de Malaquias 4, 5 e 6. Assim diz o Senhor, na palavra a Jezabel espiritual, seu ministério em forma de espírito. Observe, aí eu vou com você agora no parágrafo 381, para nós ganharmos tempo. Agora, verificamos que seu espírito há de ungir um homem conforme a promessa de Deus nos últimos dias. Prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual, como fez com a Jezabel natural na última era. Aí eu li para você o parágrafo 381. Agora eu quero ir com você no livro de Apocalipse 22, 9. Com a ajuda do nosso Deus, nós já estamos já encerrando esse assunto. Vamos em Apocalipse 22, 10, que é já o final do livro. Apocalipse 22, 8 ao 9. Diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto,
prostei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Depois que João viu tudo que viu, ele chegou a confundir esse anjo que mostrava e falava todo o Apocalipse para ele, a tal ponto que João chegou a prostrar-se diante dele para o adorar. No versículo 9 está escrito assim: E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então você vai ver que o anjo notificador de todo o Apocalipse para João se identificou para João como conservo de João e de teus irmãos e dos nossos irmãos. Ele era tão humilde, que ele se identificou para João como conservo. Você vai ver a mesma cena em Apocalipse 19, 8. Depois de João ver a esposa pronta, preparada, vestida de veste resplandecente, que são o linho branco, que representa a justiça dos santos, que nós sabemos que são corpos glorificados, João vai e repete a mesmíssima cena que ele fez lá em Apocalipse 22, 9. Ele se lança aos pés deste anjo em Apocalipse 19, 10, depois da introdução das bordas do cordeiro, para o adorar. Olha para você ver. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você vai ver dentro do livro de Apocalipse, João repetindo o ato de tentar adorar esse anjo por 2 vezes. E nenhuma das 2 vezes ele aceitou a adoração de João, porque ele não é Jesus. Ele é esse indivíduo que aparece aqui na introdução de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 3. Jesus fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo. Ele é esse anjo. Na introdução do Apocalipse, você vai ver no capítulo 1, no verso 1, um anjo entre Jesus, que Jesus apresenta ele a João, que ele recebe a comissão de Jesus Cristo para notificar todo o Apocalipse a João, que é o tipo desta igreja. Então você vai ver que o mesmo anjo de Apocalipse 17, do lado de cá, ele atuou como anjo terrestre, nos notificando, nos revelando todo o Apocalipse, porque nós, João é o nosso tipo. E do lado de lá, como um anjo celeste, notificando todo o Apocalipse, mostrando para João tudo que ia se dar, tanto do lado de cá, no período das 7 eras da igreja, dentro do período dos 4 selos que se dá aqui na terra, e depois no Apocalipse 4, 1, ele chama João do Apocalipse 4, 1 ao 6 para subir. E a partir do momento que João sobe em Apocalipse 4, 1, esse mesmo anjo fala com ele, subir cá, que ele sobe, aí ele começa a mostrar para João todas as coisas que vai suceder e que estão sucedendo e que sucederam no céu. Aleluias! Você vai ver que esse anjo é o mesmíssimo anjo de Apocalipse 17, inclusive ele aparece em Apocalipse 11, 15, tocando a 7ª trombeta, anunciando esses reinos do nosso Deus e do nosso Cristo.
E é ele que derrama a sétima praga, introduzindo Jesus Cristo literalmente para os 144.000 ali no Monte das Oliveiras, porque Moisés e Elias não apresenta Jesus, o Messias, para os 144.000 literalmente. Na mensagem de Elias e Moisés, que é o alarido para os 144.000, eles vão reconhecer que Jesus era o Messias, o que os seus pais fizeram com ele no passado, através dos ensinamentos da mensagem de Elias e Moisés, como nós aqui na segunda vinda reconhecemos Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas, através deste alarido que saiu de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que é essa mensagem, que é a primeira parte da forma tríplice do sétimo selo, que acontece como alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí eu vou com você agora, através da permissão da pessoa bendita de Jesus Cristo, no quinto selo, você pode tomar o parágrafo do quinto selo, 202 ao 214, para você ter o assunto completo. O profeta fala assim, no parágrafo 202 ao 214 da mensagem Quinto Selo, o irmão Brana mostra que nos dias da era antediluviana, Deus enviou um profeta Noé, que era a águia. Nos dias da saída dos filhos de Israel, do primeiro êxodo, Deus enviou Moisés, que era uma águia. No segundo êxodo, na introdução do Messias para os judeus, para Israel, na primeira vinda, Deus enviou João Batista, que era uma águia. Agora, como que você quer que isso vai acontecer hoje, no terceiro êxodo, na segunda vinda? Deus ia enviar o boi? Deus ia enviar o homem? Não. Deus ia enviar uma águia também, da mesma forma que ele fez na primeira vinda, da mesma forma que ele fez no primeiro êxodo, da saída dos filhos de Israel, que foi uma águia, hoje ele envia também um profeta, dentro da unção da águia, que aponta para o profeta. Vou ler aqui para você a partir do parágrafo 203. Vocês creem que o tempo, até mesmo em João, na ilha de Patmos, que esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Aí ele está se referindo ao anjo de Apocalipse 10:7. Aquele ali era um anjo mensageiro profeta. Porque como que Deus ia trazer o Apocalipse, que é uma profecia, que é Cristo, a palavra de Deus, a João, diretamente a João? Sendo que João aponta para a igreja, para nós, e João era um apóstolo. A palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas. Você pode ver que na introdução da era efesiana, Deus veio a Paulo. Paulo era um profeta. Agora, como que você quer que a palavra de Deus venha para a era de Laodiceia hoje, nos nossos dias, a não ser por intermédio de um profeta? Deus não passa por cima de sua palavra. Como que Deus ia trazer toda a profecia do Apocalipse, que o próprio Jesus, introduzindo o Apocalipse, ele fala que ele é uma profecia. E uma profecia, para revelar ela, requer-se um profeta, meu irmão. O livro de Daniel é o Apocalipse para os judeus. Só Daniel, sendo um vidente, um profeta, é que conseguiu ler as profecias que foi escrita lá na parede nos dias de Belsazar. A Bíblia é perfeita, meu irmão. A mensagem do sétimo anjo é a Bíblia revelada. Olha para você ver o irmão Brana citando no parágrafo 263 do quinto selo, ele fala:
Mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Vamos provar em Apocalipse 22, 9. O irmão Brana citando Apocalipse 22, 9, no parágrafo 264. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou dos conservos teus e de teus irmãos e dos profetas. Observe, o irmão Brana citando o parágrafo 65, 265. Observe o que João viu aqui. O que João viu aqui. E João é o tipo da noiva. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora ele está encerrando. Este é o último capítulo. Ele está citando Apocalipse 22, 9. Eu citei para você essas escrituras, todas tiradas aqui do quarto selo e do quinto selo. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E ele, então, o anjo, veja, e disse-me: Olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado ou mensageiro de qualquer tipo. Veja isso, é a Deus somente. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmão, é o profeta irmão Brana que está citando essa escritura. Está vendo? Agora, o livro era tão importante que a palavra de Deus, agora observe, quando a palavra de Deus é trazida, ela tem que ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Como que Jesus ia notificar diretamente o livro de Apocalipse para João? Ele ia atropelar essa escritura, e ele não faz isso, porque ele deixou claro que a palavra de Deus vem a só os seus servos, os profetas. É isso que o irmão Brana está mostrando aqui no parágrafo 200 desculpa, 209. Vou ter que corrigir aqui. 208, 209. Desculpa, quinto selo do parágrafo 202 ao 214. Eu estou no parágrafo 209. Está vendo? Do quinto selo. O livro era tão importante que a palavra de Deus, agora observe, quando a palavra de Deus é trazida, ela tem que ser trazida pelo profeta, porque é esse que a palavra de Deus vem. No parágrafo 210 do quinto selo. Eu estava esperando receber uma pergunta sobre isto, nesta caixa aqui. Pensei em me adiantar um pouquinho, vocês sabem, simplesmente sinto que há uma ali assim. Só isso eu pensei em respondê-la logo aqui. Vejam, estão vendo? Toda a palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda. O sistema, de modo algum. Veja, é a mesma coisa. Tem que vir a este vidente que estamos esperando chegar. Agora note, o irmão Brana conectando Apocalipse 22, 9 com Apocalipse 10, 1 ao 7. Ele cita Apocalipse 10, 7, 10, 1 ao 7. O irmão Brana está te mostrando para você que esse anjo de Apocalipse 22, 10, 9, que João estou querendo adorar, e que o mesmo anjo de Apocalipse 19, 7, e o mesmo de Apocalipse 19, 17, é o anjo de Apocalipse 17. E ele, irmão, olha para você ver. Agora leiamos o versículo 9 outra vez. Agora nós obtemos. Antes de irmos a este versículo, quero lhes perguntar uma coisa. Vocês veem perfeitamente, antes que deixamos esses selos, agora lembre-se, não há mais poderes que saem depois desta águia. Vejam, não mais.
Toda vez que o anticristo enviou alguma coisa, Deus enviou um poder. O anticristo enviou outro poder, Deus enviou algo para combater. Então ele enviou outro poder, Deus enviou algo para combater. Estão vendo? E então, quando ele chegou à águia, essa foi a sua palavra, voltando como era no começo. Só debaixo da unção de uma águia, do ministério de um profeta, que a palavra poderia ser restaurada e voltar da forma que ela começou lá no princípio. É isso que o irmão Brano está mostrando. Aí você toma agora o parágrafo 214, você vai ver que ele diz assim: agora observe, não é o profeta que estamos esperando vir, algum homem ungido com o Espírito, como Elias? Não será Elias natural, mas será um homem como aquele que descerá, e seu próprio ministério é enviar, restaurar este povo caído através dessas torções denominacionais de volta à fé originais dos pais. Agora, se isso não entrelaça essa Bíblia, eu não sei o que faz isso. Eu não posso dizer nada mais acerca disto, porque é isto. Você simplesmente chega. Essa é a verdade. Se tira alguma coisa dali, você a torce. Está vendo? Deste modo, isso simplesmente tem que ser desta maneira. O próprio irmão Brana conectou Apocalipse 22, 14, 22, 9 com Apocalipse 10, 1 ao 7, e você vai ver, isso é no quinto selo. E no quarto selo, o próprio irmão Brana está conectando 2 Reis 9, verso 30 ao 37, com Apocalipse 19, 17, com Malaquias 5, 4, 5 e 6 e Apocalipse 10, 7. Vamos encerrar este assunto, porque o áudio está muito longo e que Deus nos conceda a mesmíssima operação que ele concedeu para os seus apóstolos ali, depois da sua ressurreição, quando ele abriu a mente dos apóstolos para que eles pudessem entender as Escrituras sagradas. Qualquer coisa eu estou à sua disposição, todos os parágrafos e as mensagens e as Escrituras concernente a este assunto estão citadas para você neste áudio. Que Deus vos abençoa e nos